Muito bem. Estamos gravando. Tomara que se somem a nós mais alguns, mas de qualquer forma vamos nós iniciar já a nossa conversa desta noite. Hoje, 1º de abril, mais um encontro da nossa disciplina de gestão de pessoas. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre o TDE, a nossa AP1, que já é a semana que vem, enfim, o que nós temos aí pela frente. Tivemos o TDE desta semana que tratou do sistema agregar, que é um dos subsistemas da gestão de pessoas, o sistema agregar. E dentro do sistema agregar nós temos, né, essa atividade chamada de recrutamento, assim como seleção de pessoas. E o TD desta semana, que fechou ontem, e que, deixa eu ver aqui, tivemos 3 participações. A Ana Pele, o Abdala e a Ana Júlia. Esse TDA eu não consegui participar, porque essa semana foi bem corrida, então Sim. nisso eu não consegui participar. Participe agora, participe agora. Então, assim, nós, ali, a provocação da semana trazia, assim, uma reflexão sobre formas de recrutamento. E uma coisa importante quando a gente está falando de recrutamento e seleção é exatamente saber separar o que é a etapa, né, de recrutar e o que é o selecionar. Então, recrutar significa, num universo, num conjunto de um grande número de pessoas, nós conseguirmos fazer com que um determinado número de pessoas que tenham características e perfis alinhados ao que nós buscamos, tomem conhecimento desta nossa necessidade e venham até nós, né? Ou se apresentem a nós. Recrutar no mercado é isso. Ter formas de encontrar o maior número de pessoas habilitadas a ocupar determinado cargo ou a preencher determinada função. E depois disso, né, depois de recrutar um número X de pessoas, bom, aí eu vou ter que conhecer um pouco mais cada uma dessas pessoas, estabelecer alguns critérios para interpretar e entender melhor essas pessoas, as características dessas pessoas, para escolher a pessoa ideal. Aí eu estou fazendo uma seleção, estou selecionando. Recruto, num grande universo, um grupo que tenham características que preenchem, e dentro deste grupo recrutado, seleciono aquela que melhor preenche as minhas necessidades, as necessidades da vaga. Ok, tá bem, isso aí a gente sabe, a gente já passou por processos de recrutamento e seleção, todos nós e tal, então isso aí a gente conhece. Pedi para que escrevessem um pouco sobre recrutamento, essa semana abriu agora o outro TDE, hoje abriu, né, e esse outro TDE fala sobre seleção, que é a segunda etapa, né, e vocês vão ali relatar quais são, então, as suas percepções, o que vocês pensam sobre a melhor forma de recrutar e a melhor forma de selecionar. Quero insistir que a gente faça destas salas, eu sei que a correria é grande, né? A semana sempre é cheia de compromissos, cada vez mais e tal, então, como disse o Sérgio, essa semana foi uma loucura e ele não conseguiu participar do TDE. Mas tentem, sempre que possível, participar ali daquela sala de interação
E, mais uma vez, sem querer ser chato, mas, enfim, mais uma vez, tentem interagir. Dá sentido à sala de interação. Como eu tenho dito, trazer o contraditório. Né? Então, não apenas responder à provocação que eu levo lá, ou à pergunta que eu apresento, não apenas responder, mas trazer o ponto de vista e participar ou interagir com os outros pontos de vista, trazer o contraditório. Isso é interessante, é nesse momento que a gente pode ampliar. Lembrem-se sempre daquela historinha que eu contei lá na primeira ou segunda aula, né, das diferentes percepções, diferentes pontos de vista. Do exemplo aquele da velha e da moça, né, e que se eu já tivesse a oportunidade de ter visto a velha e já tivesse a oportunidade de ter visto a moça, eu enxergaria aquela cena, aquela imagem, e enxergaria as duas. Porque quanto mais, né, eu tenho a possibilidade de conhecer outros pontos de vista, maior depois vai ser a minha capacidade de interpretação de situações diversas que surgirem na minha vida. Dar espaço para o contraditório é promover o enriquecimento, né, do debate, do bom debate, né, dessa nossa busca por conhecer outros pontos de vista, outras percepções, outras formas de pensar e de agir. Então, vamos explorar sempre que possível, né, tentem reservar um pouquinho de tempo ali para participarem do TDE. Essa semana nós vamos falar sobre o processo de seleção. Né? Exemplos de processo de seleção. E isso tem a ver com, né, o recrutamento e seleção tem a ver com o que a gente tem marcado bastante nesses nossos primeiros encontros, que diz respeito a ter as pessoas certas. Então, eu não preciso necessariamente estar falando assim de uma grande empresa, né, de uma grande corporação, onde o processo de recrutamento e seleção tem que ser muito bem planejado, muito bem pensado, porque isso significa tu reduzir custos, tu maximizar os resultados. Quer dizer, um bom processo de recrutamento e seleção vai fazer com que realmente tu tenha pessoas que vão ficar mais tempo contigo, que vão te entregar mais, que não vão trazer tantos problemas. Enfim, tu vai reduzir custos, tu vai só ter ganhos se tu fizer bem esse processo de recrutamento e seleção. E aí a gente fica pensando, putz, isso é uma questão mais de um ambiente macro, mais para as grandes empresas. Não. Isto tem a ver com uma média empresa, isto tem a ver com uma pequena empresa, isto tem a ver com o nosso pequeno empreendimento, isso tem a ver com a minha clínica, com o meu consultório, com a empresa de consultoria, com a minha... qualquer negócio que daqui a pouco eu vou precisar de uma parceria, de um sócio, de alguém que vai trabalhar comigo, enfim, estes cuidados na escolha daquelas pessoas que vão estar comigo no microempreendimento, no pequeno empreendimento ou na grande empresa, é um processo que precisa ser bem pensado, precisa ser bem desenvolvido. Então, levar a sério esta coisa, né, do recrutamento e da seleção. Pensar sobre este processo que, em algum momento, nós vamos ter que estabelecer no nosso negócio, que é de escolher profissionais que vão estar do nosso lado, que vão estar conosco, que vão constituir a nossa equipe. Recrutar adequadamente, selecionar adequadamente. Recrutamento, então, bom, eu vou ter, se é uma grande empresa, ela tem lá a plataforma, tem o site dela, né, onde as pessoas vão cadastrando o currículo, e aí, né, em determinado momento surge uma vaga, nós vamos lá no banco de currículos. Mas um banco de currículos tem que ser um banco de currículos inteligente, um banco de currículos que me permita, através de alguns parâmetros, já fazer um filtro. Né? Uma plataforma, um site, precisa ter essa característica, né, de filtrar e de me fazer uma organização deste grande número de pessoas que se cadastraram lá porque querem trabalhar
na empresa, querem trabalhar comigo e tal, mas organizar e me oferecer já aqueles que são mais alinhados ou adequados a determinada vaga. Bom, outras empresas não têm o site, ou enfim, é uma pequena empresa e tal, aí ela recorre a uma agência que vai fazer recrutamento, ou ela recorre a indicações, né? Divulga a vaga e vai por indicação, ou ela recorre, como muitas estão recorrendo ultimamente, a redes sociais, mais especialmente ao LinkedIn. Então, manter, né, um olhar para aquilo que está posto para o número de profissionais que estão ali cadastrados no LinkedIn sempre é um caminho interessante. Por outro lado, né, lembrar que nós, enquanto candidatos, né, precisamos ser o mais verdadeiros, transparentes, né, quando vamos nos cadastrar, quando vamos montar um currículo, porque contar, né, descrever habilidades, conhecimentos, virtudes e tal, isso é fácil, mas agora depois tu mostrar que realmente tu é tudo aquilo que tu apresentou, bom, aí é que são elas, né? Então não adianta tu fazer um currículo maravilhoso e depois chegar no processo de seleção, porque daí tu vai ser recrutado. Mas aí vem o processo de seleção, onde tu vai ter que mostrar que tu é realmente aquilo que tu diz que é. E aí vai ser frustrante e uma perda de tempo para todo mundo, né? Se tu não é exatamente aquilo que tu colocou. Então é importante um bom currículo, mas um currículo verdadeiro. É importante um bom perfil no LinkedIn, é importante um bom perfil nas redes sociais. Aliás, você sabe que as empresas estão, né? O LinkedIn já como uma fonte de busca e de recrutamento, mas as outras redes sociais também são acessadas pelas empresas. E as empresas querem saber um pouquinho mais do que tu é pelas tuas postagens, pelas tuas manifestações, pelo que tu é ali no dia a dia, né? Então, de certa forma, quando a gente está em busca de algum espaço e tal, sempre é interessante, importante ter alguns cuidados com aquilo que a gente posta nas redes sociais, porque pode sim estar sendo alvo de análise, né, quando determinada empresa está buscando profissionais. Agora, o LinkedIn é importante ter ali um perfil bem construído, porque muitas empresas estão buscando profissionais ali. Recrutar é isso, né? Recrutar é isso. Então, tem por indicação, tem por redes sociais, tem por LinkedIn, tem por site, tem banco de currículos, anúncios, agências. Ok, e aí tu tem um contingente, e daí depois tu vai passar, então, para essa escolha da pessoa ideal. Hoje eu vou trazer alguns slides aqui que falam sobre características que empresas que foram eleitas as melhores empresas para trabalhar, estas empresas, quais são as características, o que elas mais valorizam na hora de contratar um profissional. Então, se estas empresas se constituem nas empresas mais cobiçadas, as empresas que as pessoas vivem, né, pesquisando, mandando currículo, querendo trabalhar lá, e as pessoas que trabalham lá adoram trabalhar lá, o que tem de diferente nestas empresas? Quais são as práticas? Quais são as políticas? O que acontece nessas empresas para elas terem alcançado esta condição, que é fruto de uma grande pesquisa? Eu acho que eu já comentei sobre essa pesquisa, que é a pesquisa da revista Você S.A. Exame, da revista Exame, da Você S.A., que é são revistas da Editora Abril, e que anualmente faz uma pesquisa nacional, uma pesquisa que busca depoimentos dos funcionários das empresas, busca também um parecer de auditores contratados, busca também manifestação de opinião pública, busca também
algumas respostas pelos próprios gestores das empresas. Então, tem um conjunto, né, de elementos que compõem essa pesquisa. E depois de fazer essa pesquisa com milhares de empresas, eles pontuam os resultados, considerando principalmente o que os funcionários que trabalham lá na empresa, quais são os conceitos que os funcionários que trabalham na empresa atribuem para a empresa, em termos de clima organizacional, em termos de benefícios, em termos, enfim, de políticas. E aquelas que ganham as melhores avaliações, elas são, então, eleitas as melhores empresas para trabalhar. É um ranking. E aí essa revista publica o resultado com as 100, 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil. As 100, 150 de um universo de milhares e milhares de empresas que participam da pesquisa. É uma grande pesquisa feita anualmente. E fica exatamente essa pergunta que a revista, então, ao longo das matérias, tenta responder. O que faz estas empresas serem tão diferentes e positivamente diferentes? O que leva elas a serem tão cobiçadas, desejadas, as pessoas quererem trabalhar lá e as pessoas que trabalham lá gostarem tanto de trabalhar lá? E aí fazem uma série de pesquisas, de indagações e investigações, depois do ranking, depois da pesquisa maior que determinou que elas são as melhores. E uma das pesquisas, destes desdobramentos com as vencedoras, quis saber quais são os critérios que elas usam para contratar. O que elas mais se preocupam na hora de contratar pessoas? O que vocês acham que pode ter aparecido como resultado dessa pesquisa? A pesquisa chegou nas melhores empresas para trabalhar e aí tentou descobrir quais são os aspectos que as empresas mais valorizam na hora de contratar um funcionário. Elas mais valorizam a idade, mais valorizam o conhecimento técnico, o domínio de técnicas, né? Mais valorizam o grau de instrução, elas mais valorizam... O que as empresas mais valorizam na hora de contratar as pessoas? Estas empresas classificadas como as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. O que vocês acham que deu de resultado? Acredito que o comprometimento das pessoas também, né, com a empresa e tal, acredito que seja um dos pontos fortes, né? Porque eu acho que nenhuma empresa vai querer contratar alguém que não tenha comprometimento com o horário, com a empresa, com as obrigações, né? Então, o Sérgio já deu um palpite aí. Ele acha que comprometimento. Dá para medir comprometimento num processo de seleção? Eu acho que tem alguma coisa voltada para a questão de valores aí. Valores. Mari fala em valores. Dá para medir valores na hora da seleção? Dá para medir comprometimento na hora da seleção? Dá para medir conhecimento técnico na hora da seleção? Conhecimento técnico dá, né? Vamos fazer uma prova, né? Eu posso medir o conhecimento técnico de vocês em determinados assuntos aqui, vou fazer uma prova, algumas questões, alternativas. Tirou 10, esse sabe tudo. Tirou 2, não sabe nada. Né? Meço conhecimento técnico. Num processo de seleção, posso fazer algum tipo de teste Claro, se faz, e normalmente esses testes são para medir conhecimento técnico. Mas como eu vou medir, como eu vou avaliar essa questão que a Mari traz relacionada a valores? Como é que eu vou avaliar essa questão que o Sérgio traz relacionada a comprometimento? Dá para avaliar. Vamos ver aqui o que as empresas disseram e depois a gente conversa. Se realmente isso é uma coisa importante, a gente pensa sobre como fazer isso. Então,
aqui, ó. O que as empresas mais valorizam na hora de contratar? Resultado da pesquisa, as melhores empresas para você trabalhar, revista Você S.A. Exame, na edição de 15 anos. E aí, no início da matéria, tem o que elas mais valorizam. Esse gráfico está mostrando os resultados. Estão conseguindo ver o gráfico, né? Então, olha só. Adaptação aos valores da empresa. Em primeiro lugar, exatamente o que a Mari falou. Adaptação aos valores da empresa. De cada 100 empresas, eram 150 empresas. Então, 43% das 150 empresas disseram que o que elas mais valorizam tinha que fazer a opção de uma alternativa só. O que elas mais valorizam no processo de escolha das pessoas é se essas pessoas vão se adaptar aos valores da organização. Em segundo lugar, ficou proatividade. Proatividade. 41% das empresas disseram que o que elas mais valorizam nos profissionais, na hora de escolher, é a proatividade. Depois, em terceiro lugar, mas jamais distante, ficou felicidade no trabalho. Outros somaram 5% e o conhecimento técnico 4%. 4% das empresas disseram que o que elas mais se preocupam na hora de contratar é o conhecimento técnico. Bom, a gente não pode dizer que elas estão erradas. A gente não sabe quais são essas empresas, a gente não sabe qual é a característica dessas empresas, a gente não sabe qual é a característica das principais contratações que elas fazem. Então, pode sim, em algum momento, por alguma razão, por alguma circunstância, o fator conhecimento técnico ser a coisa mais importante. Mesmo que alinhamento de valores, mesmo que proatividade, mesmo que felicidade sejam coisas realmente muito importantes, para algumas empresas o conhecimento técnico é fundamental. Né? Talvez essas empresas tenham um desafio em termos de domínio de novas tecnologias, enfim, questões relacionadas ao novo, ao conhecimento técnico, muito importantes. Se as pessoas não têm muito conhecimento, elas, né, vão comprometer o desempenho dessa empresa. É uma empresa que depende muito do conhecimento. Então, essas empresas, justificadamente, valorizam mais a questão do conhecimento. O conhecimento é importante para todos os negócios. Nós vivemos num mundo de alta competitividade. Se a gente pensar em qualquer segmento, qualquer tipo de negócio, nós vivemos num mundo de alta competitividade. E essa alta competição faz com que as empresas precisem se reinventar, precisem buscar o novo, o diferencial. Vocês já ouviram, né? Nós temos que ter diferenciais competitivos. Já ouviram essa expressão, não ouviram? Nós temos que ter diferencial competitivo. O que as empresas estão querendo dizer com isso? O que uma empresa está querendo anunciar com isso? Ou colocar, né, na mente das pessoas que trabalham, colocar no comportamento das pessoas que fazem parte da sua equipe? O que eles estão querendo dizer? Que nós precisamos ter diferenciais, que nós precisamos ser mais do que aqueles que estão aí concorrendo conosco. E a concorrência, a competitividade é cada vez maior, né? Em todos os segmentos, cada vez maior. Portanto, as empresas precisam se reinventar, as empresas precisam atender aos apelos do mercado, e os apelos do mercado são cada vez mais exigentes, né? Isto é uma via de duas mãos, quer dizer, cada vez o mercado exige mais, por consequência, as empresas cada vez precisam oferecer novos diferenciais, né? Agregar valor na sua oferta, e
quanto mais essas empresas que competem no mercado oferecem valor agregado, diferenciais, o mercado fica cada vez mais exigente. Então eu quero mais, eu quero mais. E é assim que funciona o mercado. Por consequência, esta empresa, para atuar e continuar no mercado, ela tem que ser uma empresa muito dinâmica, ela tem que ser uma empresa que produz o novo a todo momento, né, que se diferencia daquilo que já está posto no mercado numa velocidade cada vez maior, e esta necessidade que o mercado impõe acaba fazendo com que ela jogue isso para dentro das suas políticas e fazendo com que as pessoas que trabalham com ela tenham esse espírito. O espírito, né, da busca pelo novo, a busca constante pela reinvenção e tal. Só que isso é desafiador, isso é difícil, e isso tem que se ter um cuidado muito grande para não estressar, para não tornar um ambiente excessivamente, que cobra excessivamente, né, e que traz níveis de tensão e estresse elevados. Bom, conhecimento técnico é importante, mas estes outros elementos se sobrepuseram. A questão dos valores e a questão da proatividade se sobrepuseram. Por isso, vamos então pensar um pouquinho sobre estes outros elementos. Deixa eu ler aqui o parágrafo inicial desta matéria, que diz o seguinte: mais atitude, menos conhecimento. Porque o conhecimento a gente busca, né? Conhecimento, nós estamos prontos, nós já sabemos tudo? Não, nunca sabemos e nunca saberemos. Nós cada vez mais precisamos de mais conhecimento. Mas o conhecimento, a gente monta um curso, a gente contrata um curso, a gente faz isso, faz aquilo e vamos buscar o conhecimento. Agora estamos precisando conhecer uma nova técnica, vamos lá. Mas eu preciso atitude antes de conhecimento. Mais atitude, menos conhecimento. Hoje vale muito mais quem você é, o que você pensa e como você se relaciona do que quanto você sabe. Quem você é, como você pensa, como tu age, como tu te relaciona, do que propriamente quanto tu sabe. Pelo menos para o grupo das 150 melhores empresas. O raciocínio é simples. Comportamento é muito mais difícil de moldar do que conhecimento. Esse você pode obter com cursos. A pesquisa que dá origem ao guia confirmou essa tese ao perguntar aos 150 profissionais de RH, então a pesquisa passava por isso também, por uma investigação das políticas de gestão de pessoas, perguntou qual o perfil do funcionário que vocês procuram para integrar seu time. Apesar de haver algumas respostas muito específicas ao negócio de cada uma, que é o que eu falava agora há pouco, o perfil desejado pela maioria pode ser agrupado em 4 grandes conjuntos, nos quais 3 deles confirmam os valores comportamentais, como carro-chefe na busca de profissionais. Das 150 empresas, 91% priorizaram o comportamento ao conhecimento técnico. Mais importante comportamento do que conhecimento técnico. Destacado por apenas 4% das companhias, o conhecimento técnico. Confira abaixo as 3 principais características comportamentais que as melhores estão procurando, e aí vem um comentário sobre estas que se destacaram, né? Então, o primeiro, os valores, 43%. E aí eles falam um pouquinho sobre o que é isso, buscar, né, a pessoas que tenham essa capacidade de se adaptar aos valores da empresa. Tipo de comportamento mais valorizado, como vimos no gráfico, pelas empresas, com 43% das respostas. A busca pelos valores acontece porque essa adaptação é quase determinante para o sucesso profissional. Quer dizer, quando há alinhamento de valores, significa que há uma perspectiva dessa pessoa seguir na empresa por mais tempo, dessa pessoa, quem sabe, né, fazer uma carreira. A parceria que vai existir entre empresa e profissional, ela tem uma tendência a ser muito mais duradoura. E isso, como eu falei agora há pouco, isto é, entre inúmeras outras justificativas,
tem sim a questão, inclusive, do que custa tu buscar um profissional e ali na frente tu perder ele de novo. Ou tu perceber que não era exatamente esse profissional que tu precisava. E aí lá vamos nós de novo, iniciar a busca, contratar e tal, sem contar, né, os custos de uma demissão, que daqui a pouco tu vai ter que suportar porque tu percebeu que escolheu errado e tu vai ter que desligar ele porque não está dando conta, não está funcionando. Tem custo de demissão, tem custo de readmissão, né, ou de busca para a admissão de um novo funcionário, de treinamento, de capacitação, enfim. Né? Então tem um elemento de custo. Buscar as pessoas que estejam alinhadas aos valores. O que isso significa? Os valores que as empresas manifestaram como os mais importantes dizem respeito à ética no trabalho, dizem respeito a saber trabalhar em equipe, diz respeito a ter comprometimento, diz respeito a ter habilidade de comunicação. E aí fala de dar feedback, saber se expressar, saber fazer críticas, mas tem uma questão interessante que levantam também naquilo que diz respeito à comunicação, que nós já vamos ver no próximo slide. Antes disso, reforçando, ética. Então, propor, e por isso que, né, psicólogos participam muito dessa etapa do processo, propor algumas situações, simular algumas situações. Vocês já participaram de processo de seleção e às vezes tem algumas dinâmicas, né? Tem algumas dinâmicas e tal, e que tu tem que te posicionar. O que tu faria em determinada circunstância, se acontecesse isso com o teu colega, com o teu líder, ou se acontecesse determinado fato com a tua família, etc. O que tu faria? E é ali que tu começa a identificar traços, né, que apontam para características do teu caráter, né, de valores éticos e tal. Então, sutilmente, sem perguntas diretas que fazem parte dali da análise do conhecimento técnico, quanto é mais x mais y e tal, acertou a resposta ou errou, em testes que avaliam os valores, que avaliam essa questão que o próprio Sérgio trouxe do comprometimento e tal, eles são simulações de situações e que deixam tu trazer o teu ponto de vista, como é que tu reagiria a determinada circunstância, né? E ali tu vai te apresentando, ali tu vai, né, contando um pouco mais sobre aquilo que tu acredita, sobre a forma com que tu reage às circunstâncias diversas e tal. Estes testes são importantes, estes testes, as empresas que são as empresas que as pessoas mais gostam de trabalhar, são as empresas que têm melhor resultado, são mais bem-sucedidas neste quesito, estas empresas prestigiam, valorizam muito estes testes na hora de escolher profissionais. Então, avaliar, né, qual é o comportamento ético. Como é que ele atua num trabalho em equipe? Então, quando a gente está participando de processo de seleção e tem uma dinâmica, um desafio para determinados grupos, né? Quantas vezes nós já participamos assim? Se não participaram, vão participar em algum momento. Dinâmicas que exigem a tua atuação em conjunto. Se tu tentar resolver determinada situação sozinho, tu tá comprometendo a tua participação no processo. Tu tá demonstrando que tu tem, de certa forma, uma dificuldade em atuar em equipe, em confiar em outras pessoas, em transferir responsabilidades e tal. Então, sutilmente existem formas de estabelecer algumas dinâmicas que vão apontar
né, a partir das tuas respostas ali, da tua atuação naquela dinâmica, vão apontar o quanto tu é um cara mais desprendido, mais que tem iniciativa, que tem proatividade, que tem valores éticos, que tem, né, ou não, que é comprometido, que sabe trabalhar em equipe. Quais são os elementos relacionados às tuas habilidades comunicacionais e assim por diante. Falando em comunicação, ela não é privilégio dos extrovertidos apenas, porque muitas vezes a gente, né, associa essa coisa da comunicação aos mais comunicativos, né, aos mais extrovertidos. Mas é interessante pensar que, muitas vezes, uma pessoa introvertida, ela tem algumas características que são mais destacadas e importantes para uma atuação profissional. Estas pessoas, por vezes, são mais observadoras e podem ter uma leitura mais precisa de determinadas circunstâncias. Então, essa coisa de nas dinâmicas que avaliam comportamentos, atitude e tal, quando se sabe que comunicação é um elemento importante, hoje a gente sabe que, né, as empresas precisam primar, precisam cuidar muito da questão da comunicação. Se tem problemas de comunicação, tu vai ter uma tendência maior a ter conflitos, né, a ter mal-entendido, a ter interpretações equivocadas, enfim, tu pode ter problemas por falhas na comunicação, por uma má comunicação ou por ausência de comunicação. Então a comunicação é importante. Agora, isso não significa que tu tenha que só prestigiar ou dar espaço para aqueles que são mais comunicativos. Daqui a pouco, uma pessoa é muito comunicativa e extrovertida, mas não está alinhada aos valores da tua organização. E ele vai usar essa comunicação num sentido diferente daquele que tu precisa, daquele que te interessa. E, por outro lado, algumas pessoas mais, digamos, ensimesmadas, mais fechadas, elas desenvolvem uma habilidade empática superior. Pessoas mais introvertidas, elas desenvolvem uma habilidade empática em geral. Isso não é uma regra, mas em geral, desenvolvem uma habilidade empática maior. Por quê? Porque a introversão, de certa forma, ela se caracteriza um pouco por insegurança. Então, os mais introvertidos, eles estão mais introvertidos em determinadas circunstâncias por insegurança. E nesta insegurança, eles passam a observar muito mais o entorno, o ambiente, as pessoas, muito mais do que o extrovertido. Está solto, está falante, mas que não está percebendo que está andando, não está prestando muita atenção naquilo que está no seu entorno. E o introvertido, ele presta mais atenção no ambiente, nos movimentos, porque ele quer ter os movimentos certos, quer ter as palavras certas, então ele tem muita atenção a isso. E isso acaba potencializando algumas características nele. E, obviamente, que traz alguns outros prejuízos para ele. Mas são características que, conforme esse próprio slide está anunciando, podem eventualmente ser interessantes, podem eventualmente ser importantes. Então, essa questão da comunicação, ela é importante, mas tanto no que diz respeito a transmitir informações, quanto na capacidade de absorver características do ambiente, características das pessoas, desenvolver sensibilidade, porque empatia tem a ver com isso, né? Empatia, uma pessoa empática é uma pessoa mais sensível aos outros, né?
ele percebe mais a angústia, o sofrimento, a alegria, a frustração, a vibração, enfim, ele é mais sensível aos sentimentos dos outros, que é essa capacidade de perceber, de sentir o que os outros sentem. E essa capacidade empática, nós já falamos mais de uma vez aqui, por exemplo, para lideranças, capacidade empática é muito importante. Né? Quando tu é líder de uma equipe, tu ter essa sensibilidade, né, Mari? Nós falamos isso esses dias. Tu ter essa sensibilidade na equipe, perceber que as pessoas, às vezes, estão com uma dificuldade e tal. E isso é do cotidiano, é do dia a dia, todos nós. Então, tu ter isso, tu tem uma perspectiva de relacionamento muito melhor. Do que tu, né, não tá preocupado, não está atento, não perceber o sofrimento, a angústia, a dificuldade, enfim, as questões de cada um, e muitas vezes até causar mais sofrimento ainda. Então, habilidade, capacidade empática para quem exerce função de liderança é fundamental. O outro aspecto, além deste alinhamento aos valores da organização, e que, como vimos, pode então ser avaliado, diz respeito também a outra questão comportamental, que é proatividade. 41%, vimos que 43% colocou como o mais importante, valores, 41% proatividade. E eles dizem, nós queremos profissionais empreendedores, que pensem diferente, que tragam novas soluções, que questionem o estado das coisas, que questionem o status quo. Quer dizer, as coisas estão postas, as coisas estão funcionando bem, então deixa quieto, não arruma problema, deixa quieto que está tudo funcionando. Não. As empresas valorizam aqueles que questionam o estado das coisas, questionam o status quo. Porque pode estar bom, mas será que não pode ficar melhor? Que busca novas alternativas. A gente tem falado tanto nesse dinamismo, né, nessa velocidade com que as transformações acontecem, na velocidade com que surgem coisas novas, possibilidades novas, tecnologias novas, numa velocidade tão intensa. Como é que, né, nós vamos acreditar que é melhor deixar como está porque está dando certo? Está dando certo, mas o mundo aqui na volta está girando muito rapidamente. Então, esteja preparado para começar a girar também, porque senão, né, as coisas vão passar e tu vai ficar para trás. Então, valorizamos, olha o segundo item, valorizamos o profissional inquieto. O inconformismo positivo não é um inconformismo que só reclama das coisas, mas que não traz sugestão, porque existe esse também, né? O cara que está sempre resmungando, sempre reclamando, isso faz mal para o ambiente, né? Isso atrapalha o ambiente. Mas o inconformismo positivo é esta coisa. Será que não tem uma forma melhor de fazer isso? Está sempre inquietude. Inquietude é uma expressão que tem muito com esse momento que vivemos, né, com a contemporaneidade. As empresas precisam dos inquietos, neste sentido, da inquietude, e que isso vem, de certa forma, discordem de mim quando, né, acharem que não é exatamente o que eu estou pondo, mas, de certa forma, a inquietude vem contra a uma característica humana, que é de proteção, de segurança, né? de conforto. Qual é a situação mais segura e confortável para nós no ambiente de trabalho? É nós seguirmos fazendo aquilo que sempre fizemos, porque aquilo a gente sabe fazer, porque aquilo não é novo, e eu dou conta. Agora, se surge uma forma nova, se tem um novo sistema, se tem uma nova... Isso me traz insegurança. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou aprender com facilidade? Será que vai... Então, eu não quero ser inquieto. Eu quero ser quieto.
eu quero continuar fazendo as minhas coisas, do jeito que eu estou sempre fazendo, porque está dando certo. E assim eu não vou me expor, eu não vou correr riscos. Esse é um sentimento comum a nós, seres humanos, que é o do conforto, que é a da proteção, que é a da segurança. Por que eu vou querer me expor? Entretanto, o mercado chama os inquietos. Entretanto, o mercado quer a inquietude, que é essa coragem de buscar o novo, de enfrentar desafios, de enfrentar riscos, né? Que fala ali na terceira, no último parágrafo. A ênfase em candidatos que se destacam pela independência, pela autonomia, pela capacidade de se adaptar rapidamente e pela disposição de enfrentar riscos, de enfrentar novos desafios. Isso é o perfil que as empresas buscam, para compor as suas equipes de trabalho. Que estas empresas que se destacam, né, estão buscando. Então, são questões comportamentais. Essa pesquisa corrobora, ela se soma àquilo que a gente tem conversado aqui, do quanto, né, essas questões comportamentais elas passam a ser mais valorizadas e mais importantes do que as questões propriamente técnicas, né, de conhecimento. O penúltimo slide o último slide fala de felicidade no trabalho, que foi um item mencionado também na pesquisa. E essa coisa da felicidade, né? Coisa da felicidade é uma coisa que não dá para a gente necessariamente associar à produtividade. Pensem nisso. Será que as pessoas felizes são mais produtivas? O que vocês acham? Será que as pessoas felizes são mais produtivas? Será que dá para fazer uma relação entre resultados entregues e nível de felicidade no ambiente de trabalho? O que vocês acham? Eu acredito que sim, né? Porque no momento que tu tá feliz, que tu tá alegre no teu trabalho, quer dizer que tu tá satisfeito com aquilo, que vai produzir aquilo com gosto, acredito eu. E no momento que tu tá meio insatisfeito, tá triste, acaba que tu não vai produzir tanto igual como se tu estivesse feliz, entendeu? A gente pode realizar uma função alegre, porém, como é que eu posso dizer? Que me fugiu agora a palavra. Mas pode realizar uma função alegre que vai ser bem melhor como se tu estivesse triste. Então vai ter outra qualidade, vai ter outro resultado. Acredito que seja isso. O que vocês acham, meninas? Concordam com o Sérgio? Quem cala, consente. Concordo? Que silêncio. Eu acho que o que o Sérgio falou tem, né, tem uma lógica. Mas vocês não acham que pode existir empresas onde vamos colocar ali, determinado responsável por uma equipe é um cara que não tem muita habilidade assim nas relações interpessoais. O cara é meio exagerado assim nas cobranças. Ele
ele quase que atua meio que sob coerção, né, impondo medo e tal. E as pessoas entregam muito resultado, porque, afinal de contas, né, precisam, e se não entregarem, podem ser demitidas, pode perder o emprego, pode, sabe-se lá o que vai acontecer. Então, naquele clima de muita cobrança, de muita pressão, acaba que as pessoas produzem, sim, produzem bastante. Pode existir? Existe, né? Existe. Eu conheço empresas que... Eu conheço muitos espaços de trabalho que têm essa característica. O cara não tem habilidade nenhuma de relações interpessoais, de bons tratos. É na base do medo, da coerção. E as coisas funcionam, dão resultado. E eu conheço também líderes, já te passo a palavra, Sérgio, líderes que são amigos e que deixam as pessoas felizes, ambientes alegres, pessoas sorriem muito, e produtividade lá embaixo, não entregam. Eu conheço também. E aí, Sérgio, será que tem relação felicidade com produtividade ou não tem? Em relação à felicidade e tal, em relação aos chefes, né? Acredito que muitos separam essa coisa de... Essa coisa não, a felicidade em si, de tu estar sempre feliz no trabalho e tal. Eu posso ter um exemplo, como no meu setor, né, que eu trabalho na área pública. Os meus chefes são gente boa pra caramba. Muito gente boa. Só que eles meio que separam. No serviço eles são os chefes, os fanfarrão, como se diz. Estão ali para nos cobrar, que é a função deles, né? Acredito. E fora de um momento de descontrair um pouco no serviço, eles demonstram mais a alegria, demonstram mais a empatia pelas pessoas. Eles conseguem separar muito bem essa parte de a felicidade do trabalho com a felicidade fora dali, entendeu? Uhum, uhum. Legal, é um bom exemplo. É um bom exemplo. Mas vocês concordam que não dá para colocar como determinante a melhor produtividade quanto mais felicidade se encontrar no ambiente de trabalho? Não necessariamente. Mas se nós conseguirmos associar isso, bom, no médio e longo prazo, aí nós vamos ter os melhores resultados. Mas não necessariamente, especialmente em curtos espaços de tempo, nós vamos conseguir mostrar que ambientes em que as pessoas se sentem, têm esse estado de espírito, né? Felicidade é um estado de espírito, um estado emocional. Essas pessoas que estão felizes, elas produzem mais. Especialmente em espaços curtos de tempo. Muitas vezes a pressão funciona mais do que, né, a coisa mais tranquila. Só que a pressão tem um preço. A imposição, a coerção, o medo, ela vai cobrar um preço. Cedo ou tarde. Esse preço pode ser a empresa que vai pagar, pode ser o próprio colaborador que vai pagar. Eu tive um amigo há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, eu acho. Talvez até mais. Que, pasmem, ele morreu na mesa de trabalho. Sob pressão, num estresse tremendo. E ele, no meio da manhã, né, num período assim, em que a empresa enfrentava realmente muitas dificuldades e ele sofria muita pressão, ele teve um infarto e morreu. Tamanho o peso, né, desta pressão, desta opressão, desse estresse, dessa coisa que deixou ele num estado que teve um infarto e morreu. Na mesa, trabalhando.
cedo ou tarde vai aparecer, vai ser cobrado um preço. A empresa pode pagar esse preço também. Porque esse profissional, daqui a pouco, ele cansa e ele é um baita profissional, mas ele vai embora. Ele não aguenta mais e ele sai. Ele pode pagar o preço, a empresa pode pagar o preço, os dois podem pagar o preço. Daqui a pouco tu tem um aumento do turnover, tu tem um aumento de absenteísmo, tu tem aumento, enfim, desses indicadores, né, que mostram as pessoas faltando mais ao trabalho, as pessoas se atrasando, as pessoas, né, trocando de emprego, acidentes de trabalho. Daqui a pouco tem pessoas, né, sofrendo acidentes de trabalho exatamente por essa instabilidade, por essa intranquilidade. Esses são os preços. E são preços que custam para as pessoas, para os indivíduos e para as empresas. Então, às vezes, é bem isso. E aí tu tá certo, Sérgio. Porque no médio e longo prazo, nós temos que pensar no médio e longo prazo, e não só no imediatismo. Né? Qual é o preço que eu vou ter que pagar para alcançar altos níveis de produtividade na base da pressão? Então, eu tenho que procurar desenvolver políticas, instituir políticas que se consolidem, que sejam mais consistentes, que sejam sólidas nesse sentido de um ambiente agradável, de um ambiente bom. A gente já falou aqui tantas vezes, né, de que coisa horrível tu ter que ir para uma empresa, passar lá o dia todo e tu não tá bem lá. E que coisa boa se tu puder, né, sentir este estado de felicidade o maior tempo possível. Ninguém consegue ser feliz o tempo todo. Mas se eu conseguir oferecer oportunidades no ambiente de trabalho das pessoas se sentirem felizes, e a felicidade, ela pode ser fruto de tu se sentir útil, de tu se sentir alguém que está contribuindo muito para a empresa, de tu se sentir alguém que está trazendo ideias para a empresa. Quer dizer, esse sentimento de felicidade, ele não é só fruto de um bom relacionamento, de um relacionamento amigável e respeitoso com os meus colegas, com o meu chefe e tal, mas ele pode ser fruto, inclusive, da minha atuação. Se eu me sinto realmente alguém que está colaborando, construindo, trazendo, né, perspectivas novas, novas oportunidades, novas, favorecendo o desenvolvimento da minha empresa, é claro que isso me faz bem. Se a empresa reconhece isso, enaltece isso, é claro que isso me faz bem. Isso mexe com o meu emocional e me traz felicidade. E me entusiasma a continuar ainda mais nisso. Vencendo o medo do desafio novo, vencendo o medo de correr alguns riscos, né? Porque são sentimentos que atuam, né, dentro de nós. O medo e a coragem de enfrentar risco, o medo de enfrentar uma situação nova e a coragem, elas estão aqui. E eu tenho que conseguir fazer que esta coragem, com a devida prudência, seja mais forte do que o medo. E assim por diante, entre outros tantos, né, sentimentos que vão impactar na nossa atuação cotidiana dentro da empresa. Então, sim, felicidade e produtividade, a gente tem que ter um cuidado assim para dizer, né, constitua um ambiente feliz, que isso vai tornar esse ambiente mais produtivo. Não necessariamente. Mas se tu constituir um ambiente feliz e der as ferramentas e as condições para que as pessoas, neste estado de felicidade, possam colocar em prática as suas potencialidades, então é um conjunto de ações, colocar em prática as suas potencialidades, bom, esse ambiente vai ser mais produtivo. Vai ser mais produtivo, com certeza. E no médio e no longo prazo. Essas pessoas vão continuar contigo, essas pessoas vão estar comprometidas, engajadas, vão ser tuas parceiras, vão estar contigo. Mais uma vez, isto não é uma característica que o Jefferson está trazendo
relacionada a grandes empresas. Isso diz respeito às grandes corporações. Não, isso diz respeito a qualquer tipo de negócio, né? Eu preciso buscar esse sentimento de felicidade na minha microempresa. Entre eu e o meu sócio e a minha sócia e os meus colaboradores, poucos, enfim, aqueles que estão comigo. Nós precisamos ter esta possibilidade de ter felicidade no trabalho. As empresas melhores para trabalhar, fruto de uma grande pesquisa que foi realizada na 15ª edição, demonstraram que o mais importante na escolha, porque nós estamos trabalhando na disciplina agora, exatamente no recrutamento e seleção, no processo de escolher pessoas. Este processo de escolher pessoas precisa ter como um elemento mais importante o olhar, a análise, a investigação sobre valores, sobre comportamentos. E o conhecimento, na medida que for necessário e imprescindível, também vai ser avaliado. Mas até vindo ao encontro daquilo que falamos lá quando refletimos sobre o Jack Welch, né, valores e conhecimento, as pessoas que estão alinhadas aos valores, mas não detêm as técnicas, não detêm os conhecimentos, as pessoas que têm muita técnica, muito conhecimento, muita competência, mas não estão alinhadas aos valores e tal. As empresas enxergam claramente isso. Prestigie aqueles que estão contigo e que têm comportamentos interessados, comportamentos proativos. A questão da satisfação no trabalho, só para a gente fechar esse slide, a questão da satisfação no trabalho tem entrado também no radar das empresas. O conceito de ser feliz está se tornando uma ferramenta de retenção e até um instrumento de marketing. Na prática, buscar a felicidade a partir da atividade que realiza significa que o candidato deve se informar exatamente sobre qual é a dinâmica, o perfil, a cultura da empresa, para sentir se ele tem afinidade, empatia com aquela organização e com o que se espera dele. A Meryl Streep ali está é uma cena do filme, quem é que viu? O Diabo, a Tanis falou, eu acho, né? O Diabo Veste Prada. Esse filme aí, para quem fez cursos de administração e tal, muitos professores utilizavam como um espaço de reflexão e tal, porque era exatamente isso, né? Quer dizer, era aquele ambiente assim terrível, de pressão extrema, né? Não tem como ser feliz num ambiente daqueles. Tinha resultado, tinha produtividade, mas exatamente o que a gente falava agora há pouco, não por muito tempo. Ninguém aguenta um ambiente assim, não tem como, né? Então as coisas não precisam necessariamente passar por isso para se alcançar resultados. A gente consegue, né, atingir resultados e no médio e longo prazo muito melhores do que estas atuações mais enérgicas e tal, que aparentemente dão ótimos resultados, mas que cobram, como vimos, cobram um preço. Cedo ou tarde vai cobrar um preço. Para terminar, eu anotei aqui quando a gente estava conversando, e que tem relação com essa coisa da comunicação interna, que tem relação com esse estado de comprometimento das pessoas. Eu anotei aqui para falar sobre a diferença entre organização formal e organização informal. Já ouviram falar sobre a diferença entre organização formal e informal? Alguém teria uma opinião sobre isso, ou um conceito sobre isso? Qual é a diferença entre organização formal e informal? Muito bem, vocês estão falando muito hoje, estão até me atrapalhando aqui, viu? Organização formal
organização formal. O que é um organograma? Organograma é o desenho da organização, né? A representação gráfica da organização. Tu olha o organograma de uma empresa lá, tá lá, ó, aqui é o presidente, tá lá o retângulo do presidente, abaixo tem o vice-presidente administrativo, vice-presidente operacional, vice-presidente, não sei o quê. Depois tem o diretor, não sei das quantas, diretor financeiro, diretor de marketing, diretor de logística. Depois tem o gerente, o supervisor e tal, até o operacional. E aí tem, né, o desenho destas funções, destes cargos. Ali tu vê quem se reporta a quem está subordinado a quem e tal. Isto é o desenho, o organograma. E o organograma representa a estrutura e a formalidade da organização, né? Com quem que a quem tu deve prestar contas, a quem que tu está subordinado e assim por diante. O que é organização informal? Organização informal são as relações que existem dentro das empresas e que não têm conexão nenhuma com a posição que as pessoas ocupam, com o cargo que as pessoas ocupam. A organização informal são as relações existentes independente da função ou do cargo. Então, tu tem lá o diretor financeiro, o gerente financeiro, o auxiliar da contabilidade, o responsável pelo contas a pagar, pelo contas a receber. Então, tu tem a estrutura ali do setor financeiro da empresa. E tu tem lá do outro lado a área comercial, tu tem o outro lado lá a área, enfim, tem os diferentes setores. E durante o dia, as pessoas da área financeira, um responde ao seu superior e assim por diante. Mas aí, na hora do almoço, o fulano ali da área financeira vai almoçar com um amigo dele, que inclusive foi o cara que indicou ele na empresa algum tempo atrás e tal. São amigos, vão almoçar juntos. O cara lá do comercial. E almoçam juntos. Bom, e aí eles vão falar no almoço sobre política, vão falar sobre a guerra, vão falar sobre o clima, vão falar sobre esporte, vão falar sobre a empresa. Acaba que o assunto predominante vai acabar sendo a empresa. E vão falar mal da empresa. Vão falar mal do chefe. Vão falar mal do colega. Vão falar mal não sei o quê. E vão falar mal. Esta é a organização informal. As coisas que acontecem na informalidade, né? Às vezes até nos eventos que a própria empresa organiza, naquela festa de final de ano e tal, as pessoas, enfim, né? Nestes espaços, na hora do cafezinho ali e tal, sempre rola uma conversa e uma conversa que parece que está nas pessoas, né? Tem que fazer uma fofoquinha. Tem que dar. Mas tu viu? Tu não sabe o que é essa pessoa. Tu não sabe o que está acontecendo, eu tenho que te contar. Aí pronto, né? Já alimentou a famosa rádio corredor e essas coisas circulam. Isso aí é do ambiente de trabalho, isso aí é assim mesmo. Mas não precisaria ser, não deveria ser como muitas vezes é em algumas empresas, porque isso às vezes compromete. Porque se tu falou com o cara do comercial e o comercial falou alguma coisa do chefe dele ou coisa assim, isso em alguma medida começa a criar um conceito, tu passa a ter um receio, tu passa a ter desconfianças, tu passa, enfim, né? As coisas começam a comprometer as relações por essas fofocas, por estas coisas, né, que circulam. Se tu atua sobre isso, tu gerencia isso, tu minimiza isso, tu reduz o impacto na organização formal. Daqui a pouco tu começa a ter problemas nas operações, no dia a dia, nas relações, por conta disto, que anda, né, nos corredores ali. Isso prejudica o clima, prejudica o ambiente. Ou não.
se tu tiver uma atuação. Então, a questão da comunicação que a gente falava há pouco, e por isso que eu anotei essa coisa da organização formal e informal, a coisa da comunicação é muito importante dentro da empresa, porque passa, sim, essa coisa do sentimento de felicidade, de bem-estar, de comprometimento, de engajamento, passa muito por tu ter confiança nas pessoas, por tu ter confiança na empresa, e isso diz respeito à transparência, a um diálogo ético, a comunicação ampla a todos da empresa. Quanto mais tu tiver uma atuação forte, efetiva em termos de comunicação, menos espaço para informalidade, para fofoca, para rádio corredor e menos impacto nos ambientes. Quanto menos tu te preocupar com essa comunicação oficial, quanto menos eficiente tu for na comunicação efetiva, oficial, mais espaço dá para informalidade, mais problemas tu vai ter de clima e de comprometimento e tal. Então, organização informal é algo que, sim, tu precisa estar atento, tu precisa te preocupar, porque pode comprometer a tua organização formal. Tu concebe a formalidade da tua empresa, tu pensa em toda a organicidade dela, né, de como devem funcionar os setores, as áreas, as pessoas, seja numa grande empresa, seja, insisto, numa média, numa pequena empresa, tu pensa nisso, mas tu tem que estar atento. Claro que nas grandes empresas estas coisas ganham, né, elas têm um impacto muito maior, uma força muito maior. Mas a gente tem que se preocupar com a questão da comunicação clara em todos os níveis e em todo tipo de empresa. Organização formal e organização informal. Estar atento aos murmúrios para não ouvir ali na frente gritos. Esteja atento aos murmúrios, que são essas conversas e tal, na hora do cafezinho e tal. Agora, se tu é transparente, se tu é um cara verdadeiro, se tu é um cara empático, se tu é um cara que realmente demonstra que está preocupado com as pessoas, a tendência é, cada vez mais, essas pessoas estarem contigo e, né, na informalidade, falarem bem também de ti. Muito bem, nos aproximamos do final da nossa aula. O sistema agregar, como eu disse, é do recrutamento. Uma das partes é recrutamento e a outra parte é seleção. O TDE que abre hoje é sobre seleção. Tá? Então, já está aberto hoje, 1º de abril. Deixa eu ver se realmente está aberto. Tá. Sala de interação, TDE, 1º de abril, estudando o sistema agregar e o processo de seleção agora. E aí eu pedi que vocês simulem ali algumas questões, né? Mas aí tem que especificar determinada função, como se vocês fossem fazer a seleção. Recrutaram, tem ali meia dúzia, 10 candidatos, e agora eles estão aí. E tu tem que selecionar o ou a candidata. Vou fazer um roteiro de entrevista, né? Vou apontar aqui algumas questões que, no meu entendimento, são pertinentes e importantes para que eu possa dizer que, olha, o A é melhor que o B e o C. Como que eu vou descobrir isso? Então, o exercício para essa semana, para vocês pensarem e a gente retomar na semana que vem, é esse. Pensem numa função, num cargo, daqui a pouco até algo que tenha a ver com a atividade de vocês, né, a atuação de vocês, pensem numa função ali, e se vocês tivessem que escolher, que roteiro? Vocês iam organizar um roteiro de entrevista com algumas perguntas. Que perguntas vocês acham que seriam muito importantes para identificar conhecimentos técnicos? Sim, mas não só isso.
identificar algumas questões relacionadas a comportamento, engajamento, valores e tal, que são essas outras questões que falamos até agora. Esse é o TDE dessa semana, e deixa eu ver uma coisinha aqui, porque também semana que vem, normal, tá? 8 de abril, temos aula, estaremos aqui, só que 8 de abril abre questionário relatório virtual 1. Então, semana que vem não vai ter TDE. Né? Semana que vem, deixa eu ver aqui se já... Ah, vai ter um TDE também, então vai acumular duas coisinhas. De repente eu mudo a data depois. Semana que vem vai abrir um TDE, mas semana que vem, dia 8, está abrindo uma atividade avaliativa, tá? Relatório virtual 1. Uma atividade avaliativa. E aí a gente pode falar no próprio dia 8, aí a gente conversar um pouquinho sobre essa atividade. Essa atividade não é ainda a P1, ou é? Faz parte da P1. Tá. Esse relatório virtual é uma parte da AP1. E a objetiva, que vai abrir na outra semana daí, lá no dia 22, fecha a AP1. A soma das duas ali é a AP1. Assim como lá no outro bloco lá adiante, tem questionário relatório virtual 2 e questionário objetiva 2. Lá, somando esses dois, vai dar a AP2. Tá? Então, é isso. Semana que vem vai ter essa primeira atividade aqui, avaliativa, né? Mas a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui na aula. Certo? Estamos conversados? Por hoje chega? Fortes agora, professor, com esse frio. Oi, Natélia, o que é? Estou fortes aqui com esse frio, olha. Então só 3 aqui. 4, na verdade. Tá frio aí? Tá. 4, sim, mas tá melhor que a semana passada, né, Mari? A Mari não ouviu. Sim, ouvi. Eu achei que você estava falando com a Natélia. Não sei se é Natélia, é Natélia? Eu também não sei como é que é. Isso, mas eu sei que estava falando com a Natélia, né? Natélia. Semana passada estava frio também, mas não estava tanto assim. Então tá. Turma, tudo bem? Alguma dúvida, algum comentário? Por favor. Eu acho que foi bem esclarecido a aula de hoje também. Deu para entender bastante um pouco também da aula anterior que eu não consegui participar. Sim. Já estava no compromisso fora e não consegui. Então, aí acumulou e aí eu não consegui nem fazer esse TDE, né? Sim, mas tranquilo. Então tá, turma. Bom final de semana, bons estudos. Qualquer coisa, me chamem lá pelo ambiente aula, pode mandar mensagem, pode mandar pelas próprias salas de interação. Vamos conversando e semana que vem estamos aí de novo, tá bom? Vou encerrar a gravação. Tá bom, obrigada, professor, pela aula. Um abraço, bom final de semana. Boa noite. Obrigado, Mari. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem.